Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. E hoje no programa eu trago uma convidada que ela tem um significado muito especial para mim. Todas as pessoas que vêm aqui são pessoas que fazem a diferença não só na minha vida, mas de muitas pessoas. Mas a Tuane, ela tem um significado de crença nas pessoas no sentido de parceria. Algo que eu precisei muito ressignificar na minha vida. Por conta de algumas desilusões, por conta de algumas traições. Acho que vamos colocar as palavras certas, né? Com uma história de vida que, desde quando nós nos conhecemos, há um tempinho atrás aí, me tocou muito. E eu não vou dizer que foi amor à primeira vista, mas foi empatia à primeira vista. Mas alguém que eu aprendi a amar muito, porque assim como eu, como a cientista que hoje eu falo que sou, ela também assim o é. E viveu muito na sua história de vida, transformações onde doeu na carne, sabe? No sentido mais forte da palavra, com muitas perdas, mas principalmente com muitas ressignificações. É com enorme prazer que eu recebo hoje aqui no Cientistas do Bem-Estar, a biomédica, nossa, lindo falar isso, né? Tuane Barreiros, sabe? Que cuida não só do corpo, mas da alma de muitas pessoas, de todas aquelas pessoas que, assim como ela, querem viver as suas melhores versões. Seja muito bem-vinda, Tuane. Muito obrigada, linda, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, né? Uma responsabilidade muito grande estar aqui, uma honra. Me sinto lisonjeada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Tuane, eu falei esses dias num programa sobre a questão, né, já vou começar pegando, né? Vamos direto ao ponto, né, gente? Falando sobre a questão da dependência emocional. E quando eu assumi isso, teve uma repercussão maior do que eu imaginava. Porque, lógico, a gente vive um momento hoje onde muitas coisas estão sendo escancaradas, mas em nenhum momento eu falei isso de forma para chocar, mas para compartilhar mesmo. Porque eu acredito que com as nossas histórias, nós podemos ajudar outras pessoas a ressignificar. Né? A gente convence muito mais pelo exemplo do que pela falácia. E hoje eu presto muita atenção até no meu desenvolver, nas minhas atitudes, de uma maneira muito gostosa e inteligente emocionalmente até, porque é isso que eu quero das pessoas, que elas vivam em plenitude também. Então, pegando esse gancho aqui, eu quero que você comece contando um pouquinho da sua história. Nós vamos chegar hoje a esse lado da estética, né? Sim. Sei que você já trabalhou com maquiagem, foi assim que eu a conheci, viu, gente? E na academia. Vamos falar que a gente se conheceu na academia, né? E eu quero que você fale um pouquinho, assim, comece contando quem é a Tuane, da onde ela veio e o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Bom, eu sou atualmente sou biomédica, né? Mas até chegar a esse ponto não foi assim, né? Tão rápido. E foi uma construção, né? Hoje eu olho para minha história com muito carinho, né? E acho que se eu soubesse tudo que eu teria enfrentado até aqui, eu acho que eu não teria a noção da força que hoje eu vejo que eu tenho, né? E eu morei muito tempo em Santa Catarina, né? Você é de Santa Catarina, né? Não, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Mas os seus pais são? Meu pai é de Santa Catarina e minha mãe é de São Paulo, né? Entendi. E eu nasci aqui, só que morei em Santa Catarina praticamente dos 3 anos até os 18, 19, né? Então, eu falo que eu sou catarinense de coração. Eu puxo uma sardinha para Santa Catarina. Mas, enfim, fui criada lá e depois de um tempo, os meus pais se separaram. Minha mãe decidiu vir para São Paulo por conta dos parentes, né? Por conta da facilidade em relação à minha avó também. Minha mãe é filha única. E nós viemos para cá, né? Então, a minha jornada em São Paulo é curtinha. Eu estou pouco tempo por aqui. Mas depois que eu vim para São Paulo e tive um relacionamento, né, com uma pessoa, conheci uma pessoa aqui, e eu estava numa fase da vida muito boa. Eu sempre fui uma menina muito independente. Por mais que eu morasse com a minha mãe, eu tinha o meu trabalho, eu sempre gostei de estudar, eu sempre quis a minha realização profissional. E essa pessoa, ela apareceu na minha vida de uma forma um pouco inesperada e eu não estava querendo namorar nem nada, porém, acabou
acontecendo, a gente acabou namorando. Ele Enfim. insistia para que isso fosse um namoro? Sim, sim, muito. Nós nos conhecemos e a gente fica naquele namorico, né? Naquela paquera e tudo mais. E eu lembro uma coisa muito forte. Minha mãe sempre falou, não se relaciona com essa pessoa. Eu não sinto que essa pessoa é pra você. Não... A minha mãe bateu o olho e a minha mãe falou, não sinto. Aquela coisa de mãe, né? Que a gente, Que a na gente nossa sempre rebeldia, vai muitas vezes, contrariando, né? E a minha mãe sempre foi muito categórica em relação a esse relacionamento. Então, ela falou isso, mas a gente não dá ouvidos, enfim. Eu comecei a namorar com ele, depois de tanta insistência, eu só queria, assim, ficar, aquele relacionamento sem muita formalidade. Enfim, começamos a namorar, né? E desde o início desse relacionamento, ele sempre foi uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva, muito controladora em relação às minhas redes sociais, aos meus amigos, às pessoas que eu conhecia, principalmente amizades masculinas, enfim. E, de uma certa forma, eu permiti que ele fosse tomando conta, né, da minha vida, né? E, enfim. Você achou em algum momento que aquele fosse um cuidado, amor? Era o que você achava? Eu achava que era um ciúme natural, né? Porque todo mundo tem aquele ciúminho. Mas, com o passar do tempo, eu falava, é o jeito dele, ele vai mudar. Eu achava, assim, eu assumi muita responsabilidade de mudá-lo nas coisas que eu enxergava de negativo. Então, eu tinha muito aquela responsabilidade, não, eu vou mudá-lo. Ele vai mudar, ele vai se relacionar comigo, ele vai ver o meu jeito, ele vai estabelecer confiança e eu vou mudá-lo. E isso é um grande erro, né? Porque de todas nós não mudamos ninguém, né? Nós mudamos a nós mesmas, né? Depois de um longo trabalho de ressignificação, de aprendizado, de maturidade e amor próprio. E com ele, né, eu tinha essa doce ilusão de mudança. Então, o relacionamento já era conturbado em relação a um namoro, né? Eu morava com os meus pais, ele morava com os pais dele, mas nosso relacionamento era muito pegajoso, né? Não te dá espaço, né? Quando você se relaciona com uma pessoa que é abusiva, que depois você vai descobrir que isso é um abuso, você vê que ela não te dá espaço, né? Ela não te dá liberdade, ela não incentiva você a voar, ela corta as suas asas, né? A pessoa te limita, né? Porque ela quer que você fique somente ali dependendo dela, emocionalmente, enfim. E depois disso, nós acabamos nos envolvendo, aconteceram algumas coisas ali familiares e eu acabei indo morar com ele, né? Então, foi o pior erro da minha vida, assim, ter ido morar com ele, porque a gente não assumiu um casamento e um relacionamento saudável, morando sozinhos, assumindo a nossa vida e a nossa responsabilidade. Nós começamos a morar dentro da casa dos pais dele. E logo em seguida, é um tema bem polêmico. Não façam isso. Viu, gente? Não faça isso. Não façam. Porque isso é o casal, né? Quem casa quer casa, aquela famosa frase, né? A gente precisa ter o canto da gente e você deixa a casa dos seus pais para viver com uma pessoa e ter uma vida, né? Construir uma família, uma nova história, uma nova família que se forma, né? E no nosso caso foi muito complexo, né? Fui morar, aceitei, né? Uma coisa que eu jamais teria aceito, que meus pais sempre, né, me cercaram com muito carinho, com muito amor, com muita proteção. E, assim, eu sempre tive orientações, né, de não fazer isso, mas por um deslize eu acabei cedendo a essa situação. A gente morou junto, né, começamos a morar junto, e em seguida eu engravidei, né. Então, assim, foi um baque para mim, porque eu estava, né, fazendo pós, eu estava me desenvolvendo profissionalmente. Então, assim, claro, não foi planejado, mas foi muito amado, né? Filho é algo que, a partir do momento que você descobre que está ali dentro de você, você já tem aquele sentimento, aquele instinto, né? De cuidar, de zelar, enfim. Porém, durante a minha gestação, as nossas brigas, elas eram muito recorrentes. Então, havia proibições para ver minha mãe, havia muitas intrigas, né? Porque minha mãe nunca gostou dele, né? Então, havia muita intriga entre... ele criava muitas barreiras para que eu acessasse a minha família, né? O meu pai tinha um pouco mais de acesso, mas a minha mãe, ele criava barreirava muito. Então, e a família é o nosso elo, né? Quando você se desconecta das pessoas que são sua base,
você fica desestruturada, você fica solta, né? Você fica vulnerável. Então, é isso que eu me sentia muito vulnerável. E eu sempre tive um apego familiar muito forte. E eu acho que isso foi o que me ajudou, que eu vou contar mais pra frente, a superar isso e a dar um basta nessa situação, né? Esse apoio familiar. E, enfim, e durante a minha gestação, assim, as brigas eram recorrentes, o comportamento dele era muito abusivo, muito tóxico, né, em relação a mim. Então, assim, a pessoa que abusa emocionalmente, ela sempre faz você se sentir culpada por tudo. Ela sempre faz você achar que a culpa é sua, enfim. Então, foi um relacionamento bem difícil, bem conturbado, né? Olhando, né, trazendo essas informações, você acha que ele era um abusador ou ele era um narcisista? Eu acho que ele era narcisista e, devido a esse comportamento, esse perfil dele, eu acredito que ele abusou muito emocionalmente de mim. É uma característica do narcisista, né? Ele traz existem vários tipos de narcisista, tá? Narcisista, tá? Zistas, tá, gente? Tem o narcisista perverso, tem o oculto, existem aí algumas características, né? Alguns tipos. Mas uma característica que acho que vale para todos, assim, em primeiro momento ele se dá como cuidador, como essencial na vida da pessoa. O mundo é contra vocês, o mundo é contra o seu relacionamento, porque ele te dá e tira ao mesmo tempo, então ele vai olhando para as suas necessidades, ele vai olhando para aquilo que você precisa, ele é muito bom observador, tá? Mas aí, ao mesmo tempo que ele dá, ele tira. E afastar a família é uma característica do narcisista. Afastar os amigos é uma característica dos narcisistas no geral. Por quê? Porque aí a pessoa não tem um suporte, porque aí a pessoa ela vai ficar isolada naquele mundo dele, né? Para ele, vai viver para ele. Uhum. E aí quando ele se sente dono da situação, ele começa a judiar, né? Ele trai, ele mente tudo e ele coloca a responsabilidade na pessoa. Ele fala que fez isso porque você me provocou. Quando ele bate, ele fala que é porque você tirou ele do sério e a pessoa acaba acreditando nisso. É tão forte que a pessoa acaba acreditando nisso, tá? Mas os sinais, eles são muito claros. A literatura nos ajuda muito. E hoje em dia, a gente tem muitas situações sendo expostas de narcisismo, né? Mas o isolamento é uma das principais, tá, gente? Isolar de amigos, isolar de família é um deles. E, normalmente, ele só quer fazer coisa com o casal. Ele não quer fazer coisa com mais ninguém. E ele sempre vai trazer pro canto dele. No caso, ele trouxe pro canto da família, porque era uma coisa de ele estar ali dentro do ninho dele, tá? Normalmente é herdado, então dentro da família dele, ou o pai ou a mãe provavelmente eram. Tinha um traço assim. Tá? Um dos dois. E aí existem os abusos baseados nisso. Tá? Existe uma diferença entre narcisista, tem só o abusador, tem o psicopata, são coisas diferentes. Mas eu também falo que existem pessoas ruins. Aí elas são potencializadas, né? O narcisista, ele até tem um sentimento, mas é sempre por ele. Ele sempre consegue voltar para ele, porque ele, na verdade, é uma pessoa muito pequena que quer se engrandecer em cima de alguém. Para mim, resumidamente, é isso. Tem uma fragilidade emocional, né? O narcisista, ele tem uma fragilidade emocional, mas ele não revela isso. Ele se revela totalmente oposto. Ele se revela dominador, né? Então, ele precisa estar no domínio, ele não aceita ser contrariado, ele não aceita que você o contrarie, que você negue nada para ele. E no momento do contrariar, ele vira um bicho, revolta, né? Ele se enfurece. Ele precisa jogar, né? Manipular toda a situação para que você justamente se sinta culpada, para que você se sinta inferior. Né? Então, você se sentiu assim? Muito, muito. Eu, assim, foi uma das coisas que abalou muito em mim, foi essa questão da minha autoestima, da minha confiança em mim, no meu potencial. Ele reforçava isso de que você Ele reforçava ele não me abatia em alguns pontos, ele até abatia, em outros não. Mas ele sempre enfatizava que ele era melhor, que ele era o mais bonito, que nós saíamos, tinham algumas pessoas próximas, pessoas no convívio geral ou até externas, ele sempre enfatizava que as pessoas estavam dando bola para ele, que estavam olhando para ele, para desencadear um ciúme em mim e fazer com que eu me sentisse vulnerável, que eu me sentisse inferior, que eu me sentisse, né, subjugada. Então, é um relacionamento que você não tem paz, né?
relacionamento amoroso, ele precisa ter uma leveza, né? Você não deixa de ser Isso. você quando você está namorando. Você tem suas amigas, você tem seu trabalho, você tem suas realizações. E o relacionamento é um complemento, é um voo acompanhado, né? Você não deixa de ser livre quando você namora ou quando você é casado. Mas você tem ali um companheiro, né? Alguém que vai te impulsionar, alguém que vai te dar aquele suporte, aquele abrigo. E não tirar você, né? Não desestruturar você, não podar suas asas, não tentar te enclausurar, né? E isso é a parte, acho que, mais característica, né? Dos relacionamentos abusivos e de um comportamento narcisista. Dentro desse período, qual é a coisa que mais te marcou? De frases que ele possa ter te dito ou comportamentos? Bom, as nossas brigas eram muito recorrentes. Então, assim, no final, no último dia que eu saí da casa dele, que eu ainda não contei essa parte da história, né? Como nós tivemos um filho, essa criança ela veio a falecer depois de 3 dias por prematuridade e algumas Quantos intercorrências. meses? 3 dias. Não, quantos meses você estava de gestação? Eu estava com 34 semanas. Estava entrando no 8º mês, né? Hoje a gente conta muito por semana, mas basicamente o 8º mês, que é o mês mais delicado pro neném, né? É o mês que ele está fazendo formação pulmonar. E o meu filho, ele nasceu com um pulmão imaturo, né? Então, ele precisava ficar na incubação, teve alguns erros ali hospitalares, né? Alguns erros médicos, mas ele era um neném prematuro. E o prematuro, ele inspira muito mais cuidados que qualquer outro recém-nascido, né? E, enfim, como eu estava dizendo, né? Trazendo o gancho para sua pergunta, quando nós brigamos o último dia, que foi o dia que eu me conscientizei que eu realmente precisava sair daquela situação, que eu não estava feliz, que eu estava morrendo. Se eu continuasse ali, eu ia literalmente morrer, né? Eu ia acabar comigo. Eu já não estava... Definhando, né? Eu já não estava bem. Quem olhava para mim sempre questionava que eu estava sem brilho, que eu estava infeliz. Então, né, eu não conseguia trabalhar mais, não conseguia viver mais. Embora ele sempre colocasse a culpa na perda, né? Ele sempre colocou a culpa. A gente precisa ter outro filho. Você tá assim porque você, né, nosso filho morreu. Então, a culpa sempre era da criança, assim, da perda, né? Dessa perda. Então, foi o álibi que ele arrumou para colocar sempre a culpa nessa situação. E não era, né? Eram fatores que vinham se desencadeando durante a relação toda. E com essa situação, no último dia que nós nos convivemos juntos e, né, acabamos brigando, né, eu olhei para mim no espelho do banheiro, eu estava chorando, eu estava desesperada. E eu olhei para mim e eu falei, não sou eu não me reconheço mais. Eu não posso mais ficar aqui, não posso mais permanecer. Então, peguei minhas coisas e saí. E eu estava muito em contato com a minha família e estava numa ligação com a minha irmã. E aí ele falou assim, que eu não era... Que o meu filho morreu por minha culpa. Porque eu não o desejei. Falei, né? E aí, tipo, naquele momento, como qualquer mãe, né? Eu falei, você pode falar qualquer coisa de mim, mas do meu filho, não, você não toca no nome do meu filho. Porque o meu filho é sagrado, ele é um anjo, para você ver, né? A perversidade então, da pessoa, foi muito né? baixo ao me ofender, né? Nesse ponto. E, claro, né? Como mãe, a gente sempre acha que sempre precisa fazer algo a mais pelo filho, né? Eu tenho muitas clientes, né, em período de maternidade, a gente comenta muito da culpa, né, que a mãe sempre carrega uma culpa. Acontece qualquer coisa com o filho, a mãe tá ali, mas a minha culpa, eu precisava ter me doado mais. E como mãe, né, pelo meu filho ter falecido, eu me culpei, né? Eu puxei muito essa responsabilidade. Poxa, será que se eu fosse para outro hospital? Será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente? Foi do jeito que tinha que ser. Enfim, e hoje eu entendo, né, com um trabalho árduo aí de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, eu entendo hoje que eu fiz o meu melhor e sigo em paz. Mas ele, assim, foi a coisa mais baixa que ele fez, né? Foi usar o nome do meu filho, foi usar uma inverdade para me atingir, né? Então, isso foi bem doloroso. Aí foi a hora que você falou, chega, tô indo embora. Chega, tô indo embora. E ainda, assim, né, quando eu estava saindo, ele falou assim, você sabe que se você sair daqui, você não volta mais. Eu falei, eu demorei para tomar essa decisão, mas eu não estou saindo daqui para voltar. Estou saindo daqui para nunca mais. E foi o que eu fiz, né? Desde o momento que eu saí, nunca mais eu retornei. E, claro, ele teve tentativas, né? Ele falava para todo mundo que eu ia voltar. Tanto que ele falava para pessoas conhecidas, não, eu não dou uma semana, ela vai voltar. Ela vai pedir para voltar. Então, ele ficava indo atrás de mim, né? Fazendo propostas. Ele ficava levantando inverdades sobre a minha vida.
enfim, né, falsas acusações, entrando em Instagram, Facebook, fazendo ameaçinhas, assim, né, joguinhos psicológicos, enfim, para que eu me revoltasse e fosse para revide, né. Então, foi um período, assim, até um momento que a gente realmente se separou, né, assinamos o papel do divórcio. Vocês chegaram a casar oficialmente? Chegamos a casar oficialmente. Porque ele quis? Ele quis, mas eu queria muito, né, regularizar essa situação, porque eu não acho uma situação muito bacana, né, o meu ponto de vista, né. Então, como nós estávamos juntos, resolvemos oficializar a situação, né, e casar, né, de fato. Mas ficamos mais ou menos no período de 1 ano casados. Quanto tempo durou esse relacionamento? 4 anos. E da perda do seu filho até você se separar, quanto tempo? Quase 2 anos. Caramba, 2 anos ainda, ele ainda jogou isso na sua cara desta forma, assim, né? Exatamente. Depois de todos os processos dolorosos que eu enfrentei, né? De depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, né? Então, eu não era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa inquieta. Tudo que eu sentia, né, depois da gestação, depois dessa perda, eu desenvolvi uma síndrome do pânico de doenças, né? Então, tipo, qualquer dor que eu sentia, eu achava que eu ia morrer, eu ia pro hospital. Então, tipo, todo mundo é psicossomático, não é nada físico, né? E eu vivia nessa luta, né? Nessas crises. Era crise atrás de crise, crise atrás de crise. Como foi... qual o papel da sua família nesse momento? Você falou que teve um suporte muito importante, muito valioso, né? O que é gostoso de ouvir, porque hoje as pessoas colocam muito nas famílias, né, a responsabilidade, a culpa, enfim, muitas palavras são usadas. Eu falo que a família é uma grande base para a gente. Ter o apoio familiar é uma grande base para a gente, né? E entender a família também é importante para que a gente tenha paz. Por que eu falo do entender, tá, gente? Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Todos nós, sem exceção, temos questões com os nossos pais. Todas as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, têm questões com os pais. Ou com o pai ou com a mãe, é mais apegada a um ao outro. Às vezes tem alguma raiva, tem aquele período da adolescência onde a gente é revolts, né? Sim. Mas se você está passando ainda por isso na fase adulta, eu vou pedir para que você faça a seguinte reflexão. Lembre-se que seus pais foram também um dia filhos. Que eles também foram adolescentes, que eles também foram crianças, que eles também têm as feridas emocionais deles. E aí, não estou dizendo que a gente justifica mau-caratismo, não é isso, né? Violência, mas dá para perdoar algumas coisas. Sim. Dá sim para perdoar. Vou de novo abrir uma situação aqui. Quando eu era criança, eu apanhava muito do meu pai. Porque eu sou a neta mais velha dos dois lados, por parte de pai e por parte de mãe. Então, eu era meio que o exemplo para todo mundo. E talvez por isso que hoje ser exemplo seja uma coisa importante para mim. Mas hoje é leve, diferentemente de quando eu era criança ou adolescente. Às vezes, antes de acontecer alguma coisa, eu já apanhava. Só que aí teve um período de revolta e tal, não sei o quê. Teve separação dos meus pais, enfim. Aí voltaram, hoje tá tudo bem, né? E eu também aprendi a não tomar partido, porque eles se escolheram. Então, a coisa do casal, muitos filhos e filhas pegam partido. Lembrem-se de que o pai e a mãe se escolhem. E aí você toma partido. Eu já escutei recentemente o seguinte: eu não me conformo com a minha mãe ainda tá com esse cara, eu não me conformo com o meu pai ainda tá com essa mulher. Eles se escolhem. Eles querem manter isso. Por um tempo, é a questão financeira, mas depois de um certo tempo não é. É uma história deles, que eles têm que resolver. E aí, quando você toma partido, né, faz parte de um time ali, lá na frente você pode ter consequências gravíssimas relacionadas a isso, porque aí quando um dos dois vão embora, e os nossos pais se vão, lembrem-se sempre disso, vai ficar uma culpa, vai ficar um negócio dentro de você que vai ser difícil de ser tratado. Hoje, por exemplo, eu tenho uma avó que já se foi, meus avós, e eu falo, cara, eu tenho muita tranquilidade em relação à partida deles, porque todas as vezes que eu pude estar perto, de todas as vezes em que eu pude estar
eu estive. E às vezes o jeito meio durão de um ou de outro, eu consigo olhar e falar, tá tudo bem. Porque eles também foram crianças e adolescentes, têm as histórias deles. Como eu já disse, o mau caratismo, né? Essas coisas a gente não dá. É meio delicado, né? Pessoa que furta, né? Que... Tem algumas exceções, né? Mas fora isso, gente, por favor, a gente não vai concordar com tudo de ninguém o tempo todo. Então, eu falo que faz, né? Agradeça por não ser surdo, certas vezes, se imponha, entenda a palavra. O respeito das relações é muito importante, mas a família é uma boa base. Sim, acho sabe? que é Saber com quem primordial, contar. né? Por exemplo, eu tenho meus irmãos, meu irmão, minhas irmãs. Cara, nós somos muito iguais e muito diferentes ao mesmo tempo. E eu sei que eu posso contar com eles. Se eu ligar a hora que for, do jeito que for, às vezes a gente fica uma semana sem se falar porque eu estou viajando ou eles. Mas se eu ligar e falar, eu preciso de fulano, eu preciso de você agora, eu sei que ela vai sair de onde ela estiver. Exatamente. E isso é muito bom, assim. E aí entra muito... talvez por isso que eu tenha perdoado muitas coisas. Talvez não, por isso perdoado muitas coisas dos meus pais, porque eles tiveram uma boa base familiar e trouxeram isso pra gente. É a maturidade, a inteligência emocional, o autoconhecimento faz com que nós passemos isso para as próximas gerações, para meus sobrinhos e afilhados, né? De uma outra maneira, com mais leveza. Cometendo erros, sempre vamos cometer. Exatamente. Mas a gente está fazendo o nosso melhor, né? Assim. Eu tenho uma boa relação com os meus pais, sempre tive, né? A gente foi criado com muito amor, com muito diálogo, né? Então, nada em casa era escondido, né? Meu pai sempre criou uma... Teu pai é uma figura, Meu né? pai eu sou suspeita a falar, né? Mas o meu pai sempre criou com a gente um elo de confiança, né? Então, nós tínhamos liberdade, nós tínhamos limites, mas ele sempre se fez presente, mesmo fisicamente, né? Se ausentando por conta das viagens, né? Por ele ser caminhoneiro, mas ele sempre fez muito parte da nossa educação. Ele sempre fez reuniões de boletins. Meu pai também é a mesma coisa. Ele sempre se inteirou muito da nossa vida, da nossa educação, da nossa base, né? E minha mãe também abriu mão da vida profissional dela para cuidar da família, né? Naquela época tinha-se essa era mais normal, né? Isso foi muito importante. Então, eu tive uma boa base e eu acho que isso foi fundamental para que eu me lembrasse de onde eu vim, o elo de amor que eu tinha e que não importa onde eu tropecei, que eu poderia ligar para os meus pais e eles estariam ali para me amparar. O meu pai sempre esteve nos bastidores, né? A minha mãe sempre foi mais emocional, então ela já criou a barreira, já fez ele, né, o rapaz saber que ela não gostava dele. O meu pai, ele já foi uma pessoa um pouco mais política para não me perder de vista. Inteligente emocionalmente. Inteligente emocionalmente. Para justamente não perder o vínculo. Porque se ele fosse incisivo igual a minha mãe, ele teria perdido a conexão. O contato com você, né? E tudo. Talvez Sim. teria sido pior até você se enxergar. Sim, eu não teria, né, mais aquela, né, confiança de contar as coisas para ele. Tanto que nós dois conversando, né, após tudo isso, ele sempre fala, eu mergulhei com você, eu estava ali com você. Então, em todo momento, ele esteve ali, né, comigo, ele não me perdeu de vista, ele não me desamparou, ele sempre estava ali, né. E eu lembro que quando eu perdi meu filho, a minha mãe, ela chegou para me dar notícia e... Você estava no hospital nesse momento? Não, eu estava em casa, tinha ganhado alta, só ele tinha ficado. E... quando minha mãe falou o que tinha acontecido, meu chão se abriu, né? E eu só queria o meu pai. Eu só queria o meu pai. Eu lembro, assim, de falar, eu quero meu pai. Onde está meu pai? Ela falou, seu pai não quer falar com você agora. Seu pai tá vindo pra cá. E, assim, e também a minha irmã, né? Que você falou dos seus irmãos e é sobre isso. A minha irmã e eu, a gente tem perfis muito diferentes, né? E isso faz parte da personalidade de cada um. Tivemos a mesma base, a mesma criação. E somos pessoas diferentes, mas que ela não me liga sempre. A gente acaba não se falando tanto, né? Às vezes eu mando uma mensagem para ela, ela responde com uma palavra. Mas quando eu mais precisei, ela se jogou junto comigo e ela me abraçou e ela viveu a minha dor, né? E até hoje, em todas as datas, ela sempre lembra, ela sempre tá comigo. Então, assim... ela veio, me deu total suporte. E isso são coisas que você grava, assim, para sempre no seu coração, na sua vida.
E é muito importante essa base. E é inexplicável o quão valiosa é isso, né? Não perder esse vínculo, independente das diferenças, saber respeitar o perfil, a personalidade de cada um, mas saber que estamos aqui um pelo outro, como uma rede de apoio. E a família é base. É a sua base. São as pessoas que vão se doar para sempre por você, vão estar ali para sempre com você, com o que você precisar. E eu tenho muito, assim, muito carinho, muita amizade com os meus pais, muito amor, né? Eles têm esse cuidado com a gente até hoje, né? Depois de adulta, depois de... Isso é legal você compartilhar, porque você vê, né? Muitas vezes as pessoas acham que pais separados têm que ser inimigos, que eu acho isso horroroso, gente. E os filhos, né, tem que criar o time. Não, os seus pais se separaram, mas eles têm um bem maior, que são 3 filhos, né? Vocês são em 3, não é isso? Meu pai e minha mãe... 3. Com seu pai e sua mãe? Eu e minha irmã. Só você e sua irmã? Isso. Meu pai tem outros 2 filhos de outro relacionamento, né, anterior. Tá. Mas você vê como é que são as coisas. Eles se separaram, mas tem você e sua irmã. Tem um bem maior. Eu fico puta quando eu vejo colocarem crianças como cabo de guerra. A cena que eu imagino é uma criança sendo puxada por um lado, por um outro. Aí como escudo também, né? Como escudo ou cabo de guerra. Uma hora puxa, outra hora bota como escudo. Eu acho isso de uma covardia tão grande. E eu acho que as pessoas que fazem isso, elas são pessoas tão mesquinhas, porque elas não conseguem lidar com a sua dor, com a sua rejeição da separação, seja lá. E aí ela bota um ser que está em formação no meio daquela guerra, que é uma guerra de sentimentos dela, com uma outra pessoa que ela escolheu. Aquele ser que está ali, ele está no meio de um tiro. Eu vou falar, no meio de um tiroteio, na minha opinião, muitas vezes, muitas sabe? vezes é uma pessoa, um ser que está em formação, né? Exatamente. Emocional, psicológica, e precisa da base. Porque, que nem eu falei, família é base. Se o relacionamento, né, entre um casal ele não dá certo, ninguém é obrigado a ficar com quem não está mais feliz. Porém, eu acho que tem que existir respeito, tem que existir maturidade, né? Tá faltando muita maturidade entre os casais. Isso. O nosso relacionamento não tem mais um caminho. Deu certo até aqui, mas nós temos o fruto dessa relação. Então, vamos preservá-lo, né? Porque existe muito essa questão do pai falar mal da mãe pro filho e vice-versa. E o contrário também. Então, assim, eu acho muito bacana na minha família, porque hoje meu pai já vive um outro relacionamento, um outro casamento, mas o meu pai tem muito carinho pela minha mãe. E ele falou, independente da minha situação no meu relacionamento com a sua mãe, quero que vocês a respeitem. Eu nunca vou tolerar desrespeito. Que vocês... falem de qualquer jeito com a sua mãe, não importa. O que está acabando aqui é o meu casamento com a sua mãe. Não é a nossa relação de pais de vocês, né? De pai e filhos. Então, assim, a gente teve sempre uma boa relação. Isso é educação, né, Tuane? E isso é amor, porque o amor não morre quando o relacionamento acaba, né? Muitas vezes você termina e o amor, o respeito pela sua história continua. É educação. Eu vou te explicar, vou te falar por que eu acredito que é muita educação. E falo isso... com os pés, né, no chão, assim. O que está faltando muito nas pessoas hoje é educação. A gente culpa muitas coisas que estão acontecendo aí, a sociedade e tudo mais, mas a sociedade é composta por pessoas que estão mal educadas. As pessoas esquecem que para direitos também existem deveres. As pessoas esquecem que se eu falo em igualdade, se eu falo em respeito em relação a tudo... e a partir do momento que eu passo a diminuir o outro, eu sou hipócrita, porque aí uma igualdade, superioridade. Eu quero me sentir superior a alguém. Então, a igualdade ela é muito complexa. Então, falar-se sobre igualdade, falar-se sobre amor, não pode ser uma coisa, palavrinha de moda, tem que ser uma prática. Num relacionamento, seja de amizade, seja de irmãos, seja como o nosso, a gente tem, né? Uma parceria de trabalho. Primeiro, eu acho que o amor, ele está ali no terceiro, sabe por quê? Eu acho que é admiração e respeito. Eu preciso admirar a pessoa. Né? Sustenta o amor, o sentimento. Você imagina assim, uma cadeira de 3, uma mesa de 3 bases, né? Uhum. Como o equilíbrio alma, mente e corpo na nossa vida, que é o que eu defendo veementemente. Se eu tiro uma dessas, ela não tem sustentação. Então, às vezes, um casamento, um relacionamento, ele acaba e o amor ele só se modifica.
Mas aí o seu pai, ele continua admirando a sua mãe como mulher, como mãe das filhas dele, né? Assim, Sim. e respeitando tudo isso. E as pessoas quando se separam, as pessoas quando terminam uma amizade, porque às vezes seguem por caminhos diferentes, ideais diferentes, modo de vida, de ver as coisas diferentes, mas eu preciso, eu tenho por obrigação, sim, respeitar o próximo. Sabe? Porque aí, se eu não vou para essa linha do respeito, então eu acho que ele é até a primeira base ali, eu deixo cair por terra tudo aquilo que eu estou pregando na vida. Tudo aquilo pelo qual eu estou lutando na vida. Se eu estou falando que eu quero igualdade, se eu estou falando que eu quero. Eu preciso entender direitos e deveres, eu preciso entender o respeito, eu preciso entender a questão da admiração. Né? Num relacionamento amoroso, quando a gente deixa de admirar. Aí vai diminuindo a questão do amor, modifica o amor. Ele dá uma modificada, mas ele continua como respeito, como o primeiro pilar, o pilar de sustentação ali, que vai dar uma equilibrada. Aí vira pratinho, né? Assim, mas por isso que é importante eu entender isso. Vai vira pratinho, mas eu preciso equilibrar isso. Então, na vida vale tudo isso, sabe, gente? Entender que tudo que eu luto, por tudo aquilo que eu quero de melhor... se eu estou diminuindo o outro, a minha luta perde força. E aí eu particularmente, deixo de admirar pessoas que às vezes lutam por algumas situações, só que aí ela diminui o outro. E não entende que com direitos existem deveres também. Sabe? É muito complicado isso. É complexo, mas é possível. Sabe? É todo dia. É entender que é um todo dia, é uma prática de todo dia. E família também é muito sobre isso. Existem pessoas na família que a gente gosta, mas a gente não ama. Entendo isso, que existe essa diferença também, Mas se tá? tiver respeito, Mas acho eu que respeito, tudo dá certo, eu né? respeito as diferenças, eu respeito que pensa diferente. E na vida existe muito isso. Uma vez eu vi, acho que não me lembro, acho que foi a Cléo Pires que falou sobre isso. Eu posso eu posso amar uma pessoa, mas não gostar dela, não gostar das atitudes, como eu posso gostar de alguém e não amar. Não amar no sentido tipo, puta, cara, eu sou apaixonada, tal, não sei o quê. Existe isso. Não tem uma conexão, né? Mas... Por exemplo, eu aprendi a te amar como ser humano, como mulher, como tudo, pela parceria, por tudo isso. E é um amor que ele é genuíno, ele é uma coisa que ela sustenta muito a nossa relação, Exatamente. porque com ela também tem respeito e tem admiração. Então são pilares ali que eles estão, sabe? Hoje eu vejo eles com muito bem solidificados, porque ele foi uma crescente. E a família é muito isso, e amigo é muito isso, e relacionamento é muito isso. Voltando à questão do relacionamento, como foi o seu pós? A sua recuperação? Porque isso traz, né, muitas cicatrizes, né? Muitas feridas, na verdade, que depois a gente olha como cicatrizes, não é? Como é que você vê isso na sua história hoje, Bom, tudo o que eu aprendi foi a ressignificar cada pedacinho da minha história, né? Não é fácil, porque geralmente a gente acaba sempre colocando a culpa no outro, né? Claro, houve a questão do abuso emocional, mas como você mesmo me falou, quando a gente se encontrou na academia um dia e eu não estava legal, e você, né, eu contei um pedacinho da minha história para você, e você falou pra mim que da minha autorresponsabilidade, né? O quanto eu tinha sido permissiva nessa história, Sim. o quanto eu deixei que essa pessoa me fizesse mal. Então eu acho que é sobre isso. E depois daquele dia, assim, foi realmente um divisor de águas. Eu comecei a me enxergar como autora da minha história, né? Eu comecei a falar, peraí, eu permiti isso foi muito ruim, isso não exime a culpa dele, mas também não exime a minha. Eu tenho uma autorresponsabilidade. O porquê que eu deixei que isso me afetasse? Por que eu deixei que ele fizesse isso tudo comigo, né? Então, eu comecei aquele período de me perdoar, né? De me limpar de tudo Autoperdão é tão aquilo. importante para a autoestima, gente. Muito. Muito importante. Muito. Enquanto você não se perdoar, você não consegue ser feliz. Você fica presa naquela história, você fica achando culpados e você leva isso para as outras relações. Porque você começa, em cada situação ruim da sua vida, você sempre vai arrumar um culpado. E você nunca vai olhar para você, trabalhar em você os seus sentimentos, o porquê que eu estou reagindo assim, como eu poderia reagir de uma forma diferente. Então, eu acho que depois daquele dia, eu comecei a me enxergar como autora da minha história e falar, hoje eu não permito mais que alguém entre na minha vida e roube de mim aquilo que é tão importante para mim, né? As minhas relações familiares, o meu amor próprio, né?
o que me desrespeita, o que me fere, né? Você tem que fazer uma risca, né? Um limite. Sim. Até aqui, ok. Depois, Eu permito, a partir daqui não. Exatamente. Então, se preservar, né? Preservar os seus sentimentos, preservar o seu amor próprio, né? Hoje se fala muito de amor próprio. E as pessoas jogam o amor próprio na aparência, elas jogam o amor próprio, só vou lá fazer um cabelo, fazer uma unha. É muito bom, eu incentivo todo mundo. Uma maquiagem, né? Você começou assim... Você acha que isso fez parte do seu processo também? Porque primeiro eu lembro que você trabalhava como maquiadora, Sim. e aí veio a bioestética, né? De maquiadora biomédica, A né? biomédica, né? Assim, você acredita que todas essas funções, hoje você está atuando como biomédica, foram processos que também te ajudaram na sua cura? Porque hoje você também lida com autoestima. E ali, quando a pessoa entra, quem faz massagem, quem faz maquiagem, existe ali, a gente conversa, é quase uma... eu falo que é uma... Terapia. Um momento terapêutico ali, né? E como é que é isso? Como é que foi isso para você? Como é que isso foi chegando? Você acredita que isso foi algo que te trouxe, assim, também no seu processo de cura? Sim, me ajudou bastante. E, assim, eu falo que eu dei uma virada na minha vida, né? Porque no momento em que eu decidi sair dessa relação, eu também decidi encerrar um ciclo profissional na minha vida, né? Minha primeira formação é recursos humanos. Jesus, gente, olha isso. Então, assim, encerrei, né, esse ciclo profissional com muita gratidão. Já sei para quem eu vou dar a responsabilidade do RH quando os cientistas ficarem maiores. Já Você tenho viu? aqui Tem uma consultoria. essa informação valiosa aqui, gente. Então, assim, eu também encerrei esse ciclo profissional que, de uma certa forma, não fazia mais sentido para mim, né? Eu falei, eu queria algo a mais. Fez sentido naquele momento, mas Sim, depois não fez mais, até né? um certo tempo, respeito, tenho muita gratidão pela minha história até então. Só que, para mim, não existia mais uma realização minha, pessoal, além do profissional, além do financeiro. E eu decidi encerrar aquele ciclo e recomeçar de uma outra forma. E eu sempre gostei de maquiagem, eu sempre gostei de massagem, eu sempre gostei muito dessa parte da estética, né? Não foi a minha primeira escolha no momento ali da primeira formação, mas, né, Deus, ele tem seus caminhos e ele vai nos direcionando para o nosso propósito, né? Às vezes você não encontra o seu propósito de início, né? Mas você vai se encontrando, as coisas vão se encaixando de uma forma muito bonita quando você olha para trás e você vê, né? E tudo isso te trouxe até aqui, né? Me trouxe até aqui. Então, comecei como maquiadora, salão, então tinha setores, né, de estética dentro do salão. E eu fui convidada para trabalhar na estética, porque eu sempre demonstrei vontade, né, de trabalhar com estética. E aí eu comecei a aprender, comecei a fazer cursos, me profissionalizar. E quando você faz maquiagem, você lida muito com pele, você vai vendo as necessidades, né? Não é sobre você ir hoje fazendo uma maquiagem. Você vê o quanto aquela pele precisa de cuidados para que aquela maquiagem fique legal, fique bonita, né, fique atrativa. Então você começa, poxa, eu poderia ajudar essa pessoa nisso, ó. Fazer uma sobrancelha, a cuidar um pouquinho mais da pele, fazer uma limpeza de pele. Então, você vai encaixando as coisas. E eu tinha jurado que eu ia ser somente maquiadora. Mas as coisas foram evoluindo. Que bom! Tomando uma proporção. E aí, teve várias pessoas também, né? Na época, falei, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de estética. Aí, o pessoal falou, não, olha, hoje está em altos procedimentos mais avançados, invasivos, né? Faz biomedicina. Porque na biomedicina você acaba abrangendo muito mais, né? Sendo muito mais, né, consistente. E aí eu entrei na biomedicina morrendo de medo, né? Eu falei, meu Deus do céu, área da saúde. Não me via como uma profissional da saúde, né? E aí fui me encontrando, me apaixonando pelo... Sorte a minha. Tá pertinho. E, assim, fui me apaixonando pelo corpo humano, pela ciência. Como, né, nós somos um projeto perfeito de Deus, assim, a gente vê Deus em cada detalhe, né, da formação do nosso corpo. E a estética, ela me possibilita esse contato, né? Não é sobre a pessoa deitar na minha maca e fazer uma massagem ou fazer uma limpeza de pele ou até mesmo um botox, né, daqui pra frente. É sobre aquele momento. Eu sempre falo para as minhas pacientes, esse é o seu momento. É o momento que você se conecta com você. Porque a gente tem muita a mania de assumir vários papéis. Temos vários papéis como mulher, né? Nós somos muitas vezes mãe, esposa, filha, nora e eu como mulher, né? Então, eu sempre trago essa consciência para elas. E você como mulher? Quem é você como mulher? Se você não estiver bem com você, se você não
não se amar, não se cuidar, você não vai dar conta dos outros papéis, né? A gente acaba quebrando, a gente acaba, né, entrando em colapso, né, emocional, enfim. E aí eu fico suscetível, inclusive, para que esses abusadores narcisistas acabem Exatamente. entrando na minha vida, né? Porque sempre vai ter um vazio. Não importa o quanto eu me cuide. Como eu disse, alma, mente e corpo. Eu tenho que trazer essa tríade para a vida. Porque aí eu vou me cuidando, trazendo essa harmonia, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem a questão do abuso emocional, né? Do narcisismo, ela acontece na minha vida, só acontece com pessoas desprovidas ou que não têm acesso a YXZ. Não, gente, ela acontece em todas as classes sociais, todas. Sim. A gente tem aí na mídia muitos casos hoje aparecendo de pessoas, né? E existe também e eles também fazem questão de fazer muitos estragos financeiros, como você teve, né? Você teve consequências financeiras de ter que dívidas no seu nome, né? Teve coisas assim, não foi, tu? Sim. Meninas, cuidem do seu nome. A pessoa não pode pagar. Contrato, meu bem, meus bens. Eu sempre falo isso, falo, gente, tá bom. Porque se a pessoa é uma pessoa honesta, ela não vai se sentir ofendida se você falar, vamos fazer tudo um contrato, vamos deixar tudo organizadinho. Exatamente. Eu falo que se a pessoa é honesta, ela não se sente ofendida. Não precisa misturar, né, o sentimento, o relacionamento amoroso com CNPJ, né? Exatamente. CPF e CNPJ não podem ser misturados. São vários tipos de abuso, né? O abuso financeiro, ele é um abuso, o abuso sexual é um abuso, abuso sexual, né? também, aquela coisa do cara ficar forçando a mulher, você é minha mulher, você tem que ter relação comigo. Eu conheci uma mulher que o marido dela a violentava, constantemente. Abuso marital, né, que eles chamam. E aí ela conseguiu se separar, teve que ter medida protetiva e tal. Ela precisou fazer cirurgia íntima na época. Porque os abusos dele eram violentos e tal. Só que ela era casada, estupro, né? Tinha filho, era um estupro. Tinha filho, aí socialmente, quando você vai falar que você é estuprada pelo seu marido, as pessoas falam, imagina, isso é frescura. Gente, vamos respeitar. Acho que, de novo, trazendo a palavra respeito, né? As dores das pessoas. E respeitar as nossas dores. Lógico, aí prestem bem atenção nisso também. Não se coloque como dia, os céus, a tristeza, que o sofrimento, aquela vítima eterna. Existe um momento, você não você está vítima daquele momento. Entenda a diferença entre o ser e o estar. É uma condição, né? É uma condição. Aquele momento você está vítima de uma situação, mas assuma o protagonismo, como você mesmo falou, né? Escrever a sua história, de fazer a sua história. Recomeçar, né? Nós temos feridas e vamos ter cicatrizes dessas feridas. A gente vai se olhar emocionalmente, né? Igual quando a gente se machuca, vão existir aquelas cicatrizes. Mas aí não é o que a vida faz com você, é o que você faz com que a vida faz com você. Não é o que as pessoas fazem com você, é o que você faz com que a pessoa faz com você. E haja inteligência emocional para isso. A gente vai ser 100% vai controlar as nossas emoções o tempo todo? Não. A gente vai aprender a gerenciar. Isso é inteligência emocional. Nas minhas palestras eu falo muito sobre isso. Né, quando eu falo da definição da inteligência emocional, é a capacidade de gerenciar as minhas emoções e a partir daí eu administro. Não é administrar para depois gerenciar. Eu gerencio, eu reconheço, passo a gerenciar, administrar ali melhor. Porque eu vou ter raiva, eu vou ter medo, eu vou ficar triste, eu vou ficar puta com uma situação. Mas eu vou respirar, você já viu isso? Sim. Vou falar, cara, peraí, eu tenho outras coisas. Eu não posso deixar que um evento estrague meu dia, estrague meus planos, estrague meus projetos. É o recálculo de rota do Waze. Então, é isso, gente. Não é o que a vida faz com você, é o que você faz com que a vida faz com você. Não é um botãozinho também que você aperta e hoje eu já tenho gerência emocional, eu sou plenamente, né, tenho controle emocional pleno. Isso. Controle emocional é um aprendizado, né? É uma prática diária. Trocar os hábitos e ir evoluindo, né? E a terapia é Viu, sensacional. gente? Terapia. Uma coisa que eu falo também é o seguinte, vou pegar 2 ganchos de coisas que você me falou. Uma, quando você cita a situação da academia, que aquele dia mudou para você, isso serve para a gente entender o quanto a gente cuidar das nossas emoções e ter responsabilidade sobre as nossas emoções, a gente pode influenciar a vida das pessoas. É a chamada corrente do bem. Né? Você pode estar inspirando pessoas sem perceber, sem saber.
E isso é mudar o mundo, isso é fazer o mundo melhor, isso é, sabe, criar o mundo que você quer viver. E entenda também da sua responsabilidade afetiva. Porque isso que nós colocamos aqui, todos nós um dia também já cometemos algum abuso emocional. Todos nós algum dia tivemos irresponsabilidade afetiva. Não existe quem não teve. Não negue isso dentro de você ou na sua vida. Mas a consciência disso nos faz cometer menos erros, menos equívocos. Eu não tenho problema em pedir desculpa, eu não tenho problema em falar, putz, eu errei nisso, eu poderia ter feito melhor, vale a lição, mas vamos fazer assim, sabe? É muito importante você fazer isso. É dolorido? É. Você fala, puta, errei, puta, fiz merda, puta, não sei o quê, pedir desculpas. E muitas vezes o que eu causo no outro pode né, pode gerar um mal-estar durante muito tempo. Mas a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, peço desculpas ou revejo aquilo, né, não é me eximir, tem que servir de aprendizado. Mas aí é você olhar e falar, me desculpa por isso e tal. Aí, de repente, depois o que o outro vai fazer, se a pessoa... Né, aí é uma dor dela, né? Mas é importante a gente assumir a responsabilidade pelas nossas situações de vida. Quando eu vivi como dependente emocional, seria muito fácil chegar e falar, a culpa foi dele. Ele tem a responsabilidade, dele. A irresponsabilidade afetiva por parte dele, eu sei da vida dele até hoje. Mas cabe a mim olhar e falar, cara, eu ressignifico tudo isso. Eu fui também irresponsável em alguns momentos, porque eu também feri pessoas com aquela situação, meus pais, pessoas que não tinham nada a ver com um processo que era meu. Então, eu olhar para isso e falar, cara, eu também tenho responsabilidade nisso, tá? E eu quero aprender com isso, eu quero fazer diferente, é olhar para essa cicatriz e falar, olha, eu caí por isso daqui e agora eu tomo cuidado pelos caminhos que eu quero andar. Exatamente, sabe? Usar como experiência, como uma bagagem não pesada de sofrimento. Né? Mas de aprendizado. Como aprendizado, né? E eu sempre falo que o pior, né, de tudo é o pós. É você sair da situação e você se relacionar outra vez e você... É dolorido, né? Dá medo, não dá? Você entra de novo numa relação e você tem suas reservas. Você tá machucada, então você é que nem aquele cachorrinho de rua que apanhou. Então, às vezes a pessoa quer te fazer um carinho, mas você não aceita. Então, você se fecha, porque você fala, aqui ninguém vai mais se machucar. Eu vou me fechar, eu vou me preservar, né? Então, você já entra naquele instinto de preservação, porque é muito recente, é muito doloroso. Então, você acaba se fechando, né? Se protegendo, né? Um falso proteger, né? Porque o ideal é você se conhecer, né? Eliminar esse sentimento, né? Tentar ressignificar, como a gente está trazendo tanto aqui. E se abrir para outra experiência, né? O fulano não é o ciclano. Então, o que vai mudar é a sua atitude daqui para frente. Nesse os limites que eu vou colocar nas relações, que você vai estabelecer. Então, isso tudo é o que vai te fazer ter uma experiência nova e saudável, né? E se a pessoa estiver disposta e disponível a estar do seu lado, ela vai te ajudar a ressignificar isso. Ela vai te amparar. Ela vai te mostrar, olha, não é esse caminho, eu não sou fulano. Vai ajudar. E, gente, de novo batendo nessa tecla. Procura ajuda profissional, vai fazer terapia, vai ler, vai procurar todas as ferramentas que você puder. A gente não consegue nada sozinho. O apoio de profissionais é muito importante, sabe? Vai para estética, vai para terapia, vai cuidar da mente, da alma e do corpo, vai praticar uma atividade física. Gente, tudo isso que nós estamos falando aqui, cientificamente, já foi comprovado que faz bem para gente. Então, é aquela história, você cuidar do seu corpo, né? Indo na academia, você leva seu nível de endorfina, sabe, serotonina, você trabalha a ocitocina, que é o hormônio do amor, você fazer um procedimento estético. Eu não estou falando de você se desfigurar. Infelizmente, esse excesso, um padrão esse excesso de procedimentos talvez esteja querendo suprir um vazio emocional. Prestem atenção nisso. Mas, graças a Deus, eu vejo que tem muitos profissionais hoje que estão tendo esse cuidado, né, Tuane? Eu vejo a classe da biomedicina, os bioestetas, mais cuidadosos com isso também. E eu acho isso sensacional. Porque é muito importante também a gente saber envelhecer, sabe? Exatamente. É a nossa história. Gente, não tenham vergonha de dizer a sua idade. Eu tenho 46. Daqui a um mês eu faço 47, né?
mês e pouquinho. E eu tenho muito, muito orgulho da minha história. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algumas coisas diferentes, mas eu não posso. Então eu tenho que todos os dias acordar, hoje eu vou fazer a diferença. Tem algumas coisas que eu quero conquistar, tem algumas coisas que dói. Tem dia que bate uma bad e fala, puta, eu gostaria, mas não vou voltar no tempo. E também, tudo que eu vivi, todas as merdas que eu fiz, tudo aquilo que eu sofri, me trouxeram até aqui hoje e me fazem querer. Você é, exatamente. Né? E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falarem assim, esse ano eu quero esquecer, isso aqui eu quero esquecer. Gente, não esqueçam dos dias, dos anos da sua vida. Eles são você. Eles são vida. Construíram quem você Eles construíram hoje, com né? quem de fato você é hoje. Tal ano foi o pior ano da minha vida. Por quê? Porque eu não conquistei nada, não sei o quê. Eu falei, você aprendeu com ele? Eu vejo as pessoas falarem, chega no final do ano, como agora, é o pior ano da minha vida. Eu falo, por quê? Para mim foi um ano muito intenso. Desafiador, né? Mas foi um ano bom. Sabe? Levou Teve anos que existiram períodos maiores, né? que foram muito difíceis, que se eu pudesse eu esqueceria, mas são esses não esquecimentos que me fazem ser quem eu sou hoje, falar, cara, eu já fiz merda ali. Porque se você faz merda, se você erra, né, e não aprende, aí fica difícil. Aí a gente até que trabalha muito inteligência emocional, as pessoas falam que fica um pouco mais fria, mas eu aprendi a não ter dó. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Do que é que você quer estar reclamando daqui a um ano? Como você quer estar falando do seu ano daqui a um ano? Quem você quer ser daqui a um ano? Porque se você há anos está se questionando e reclamando da mesma coisa, a culpa não são dos anos, nem das pessoas. Né? A responsabilidade, né? Das decisões são suas, então você não está conseguindo lidar com a autorresponsabilidade. Você não está tendo inteligência emocional. A gente precisa, sim, em muitos momentos, se afastar de pessoas e situações, dar uma recuada para conseguir avançar. Então, vamos parar de botar nos anos, no tempo, nas pessoas, a responsabilidade de decisões, situações que eu tenho que tomar. No que diz respeito à dependência emocional, ao abuso, né? Quando eu me torno dependente, é um vazio. Hoje eu tenho muita consciência que foi um vazio existencial. Sim. De um agradar, de um querer que era muito, muito profundo. Porque eu fui ensinada a agradar o tempo todo. Então, dizer não era muito difícil para mim. Né? E aí você acaba se abrindo para esse tipo de situação de pessoas irresponsáveis afetivamente. E aí você vai se tornando dependente, porque qualquer elogio, qualquer coisinha, qualquer migalha que venha, você acaba aceitando. Se fala muito sobre egoísmo com o próximo, mas se fala muito pouco sobre egoísmo consigo mesmo, né? Porque muitas vezes, em algumas situações, nós somos egoístas conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Porque a partir do momento que eu permito que alguém faça algo que não é confortável para mim, independente, né, do âmbito da vida, isso acaba sendo um egoísmo comigo, né? Eu estou me defraudando, né? Eu estou me desautorizando, eu estou fazendo algo contra a minha vontade. Então, isso não é saudável, nem né? um pouco saudável. Então, se fala muito de egoísmo, o dizer não, né? Como é difícil dizer não, né? Pensa que aí eu trago um outro olhar. Pensa que ao invés de dizer não para o outro, você está dizendo sim para si. Exatamente. Porque é o sim para você. O quanto você está dizendo sim para você? Porque não adianta, por exemplo, você falar, putz, saí com a minha amiga ou com o meu amigo e não queria ter ido. Puta, foi tudo uma merda. Você faz para agradar. Tá, você faz para agradar o outro. Mas você disse sim para você naquele momento? Não, naquele momento eu estava muito cansada, eu queria ficar em casa, queria ficar de calcinha bege. A gente, mulher, tem disso, né? Queria ficar de coca, assistindo uma TV. Cara, tá o nadismo bem, né? e o deboísmo fazem parte. Só entendo essa linha quando você está ficando muito isolado. Essa é a diferença. Por isso que o autoconhecimento é libertador. Assumir a responsabilidade das suas escolhas é libertador. Porque hoje eu sei, por exemplo, quando é um looping, algo que possa estar pegando lá do meu passado, sabe? Tem dia que eu falo, às vezes eu marco um negócio e falo, não vou e tal, não sei o quê. Eu falo, não, mas
Isso não é do cansaço, tá? Não sei o que. Isso aqui é Eu lá quero mesmo, de eu fato, quero ir, estar né? ali, mas aí vem uma vozinha que também é lá do meu passado de adolescente, quando meu pai falava para não sair, para não fazer, que tinha hora para chegar, ela ainda dá uma batidinha na porta, mas hoje eu tenho... São os gatilhos, São né? os gatilhos. E vamos ter, gente, para a vida inteira gatilhos emocionais. Coisas que nos irritam no outro tal. E quando uma pessoa te irrita, pensa se isso às vezes não é sobre você, Exato. sabe? Eu falo muito sobre isso. Tudo é sobre você. Se alguém está te irritando, é algo nela que talvez seja uma sombra sua. Tudo é sobre você. Então, quando eu tenho a consciência desses gatilhos, eu vou trabalhando a minha autorresponsabilidade, que é um pilar da inteligência emocional, sabe? O auto-perdão, que é um pilar importantíssimo da autoestima, porque são duas áreas que precisam ser trabalhadas de forma diferente. Então, o auto-perdão é muito isso. Um outro exercício aqui. Hoje é dia dos exercícios, né? Quando você tiver dificuldade de perdoar seus pais, vamos trazer de novo aqui a questão dos pais, Sim. irmãos e tal. Pensa se você não perdoaria um desconhecido, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida. Às vezes eu perdoo um comportamento, relevo um comportamento de uma pessoa, mas e por que eu não relevo dos meus pais e dos meus irmãos? Por que Vale a eu reflexão, relevo né? de pessoas ali, né? Que entraram na minha vida, mas que não nasceram da mesma árvore que eu. De novo, posso perdoar, mas cada um seguir seu caminho. Mas por que não? E por que eu relevo falta de respeito, brincadeiras idiotas, né, de pessoas ali, mas aí, de repente, dentro de casa, uma coisinha a mais eu acabo não perdoando, não relevando? Parem para pensar sobre isso, sabe? E aí você vai falando, nossa, é verdade. Puta, às vezes uma amiga minha tem um negócio que eu não gosto, não sei o quê, mas eu faço de conta que eu não dou. Tipo, ai, tá bom, é o jeito dela. E por que não é o jeito do meu pai, da minha mãe? Quem aí nunca teve um amigo que traiu a namorada, uma amiga que não traiu o namorado? Só que aí quando o pai com a mãe, a gente fala, eu não perdoo. Aquela pessoa muitas vezes tem um filho também. Eu vejo muitas pessoas perdoarem, né, aqueles amigos que... o amigo que é legal, a amiga que, né, que abandonam seus filhos. Isso vale para homem e mulher, porque eu conheço de mulher também, tá? Mas aí quando é de pai e mãe... A gente coloca uma regra diferente, né? São dois pesos e duas A medidas. gente usa outra régua, né? Outra medida. Vale o pensar sobre isso, refletir sobre isso. Então vamos pegar tudo isso aí, gente, e parar de ficar colocando dois pesos e duas medidas. O certo é sempre certo, o errado é sempre errado e acabou. Não importa quem sejam os personagens, né? Exatamente, né? Exatamente. Tuane, tá terminando, na verdade já estouramos um pouquinho o nosso tempo aqui. Fale um pouquinho do seu trabalho e onde as pessoas te encontram, a roupa e tudo mais. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Mas fale um pouquinho do seu trabalho, para que as pessoas possam, né? Eu estou localizada na Vila Maria, né? Minha clínica fica lá na Guilherme Cotting. O pessoal da Zona Norte conhece bem. O meu trabalho, ele é estética facial e corporal, porém, com esse objetivo que a gente trouxe aqui, né? No dia de hoje. É acolhimento. Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que que eu coloquei como minha missão, né? Cuidando de mulheres em todas as fases da vida. Porque em todas as fases da vida, nós como mulheres, nós precisamos de cuidados. E merecemos, né? Merecemos. Então, respeitar a história de cada um, acolhimento, né? Não é sobre o procedimento que você vai realizar. É sobre o acolhimento. É sobre você se sentir bem, né? E eu gosto muito, o pessoal entra no meu espaço e fala, nossa, eu sinto paz, nossa, é tão gostoso, eu consigo relaxar. E É um sobre cantinho isso, muito né? maravilhoso mesmo. É sobre o seu momento particular, é sobre a sua reconexão com você mesmo. A gente precisa se reconectar conosco, né? Nós somos a pessoa mais importante da sua vida, é você. Então, nós cuidamos de todo mundo, nós damos conta de tantas demandas e às vezes a gente se esquece, né? Para quem gosta de trazer um pouquinho de coisas bíblicas, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Eu não posso fazer pelo outro aquilo que eu não faço por mim. E essa máquina maravilhosa que Deus deu pra gente continuar cuidando. Quando a gente pega uma roupa emprestada de alguém, um carro emprestado de alguém, a gente não cuida, devolve tudo bonitinho. Então, isso aqui eu falo que é um empréstimo, né? Cuida 100% de todo mundo e não cuida 100% de Pois si, é. né? Aí é vazio isso daí, tá? E aí, se vocês quiserem conhecer mais, tem um @ aqui. A gente vai começar agora a fazer uma série de postagens aí, tanto nos Cientistas do Bem-Estar, quanto nas minhas páginas, porque o nosso espaço, esse é o nosso espaço, os Cientistas do Bem-Estar, tá lá bem lindo, o nosso logo na porta, Sim. tá?
ele está aberto a todos vocês. Aliás, convidamos todos vocês, seja para cuidar do corpo, seja para cuidar da mente, né? E a gente trabalha um pouquinho a alma também. Um equilíbrio, né? Estamos lá para vocês, sabe? Entre em contato, que eu tenho certeza que você vai... Nesse 1% que a gente se dispõe todos os dias a melhorar, né? A viver melhor, você vai encontrar muito mais que esse 100%. Né? Se eu for colocar num ano aí, dá 365. O ano que vem, 366, né? 2024 é ano bissexto. Então, olha quanta coisa boa. Faça um pouquinho por dia. 1%. 1% por dia. Sabe? 1% melhor que ontem. O problema é que a gente quer se doar demais, né? Eu preciso fazer 100%, 100% todos os um dias. pouquinho por dia. E assuma as responsabilidades pelas suas escolhas. Isso é uma coisa muito importante. Muito obrigada a todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda aí pra galera, sabe? Que eu tenho certeza que você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, assim como nós temos isso no nosso propósito de vida. E até o próximo episódio de Cientistas do Bem-Estar. Tuane, muito obrigada por hoje. Obrigada, eu que agradeço. Amém.